Professor Bela Barreto, professor do Instituto de Ciências Biomédicas, né, da USP, e o nosso sempre convidado especial, que toda vez que vem, ele nos dá um prazer da sua presença e é sempre uma surpresa agradável poder estar com ele, que é o professor Paulo Freire. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre estimulante e saudável sair de dentro dos muros da universidade e se expor de alguma forma a se arriscar, a contribuir, a tentar contribuir socialmente com algumas ideias. Eu corro inúmeros riscos aqui fazendo isso e eu estou querendo correr esses riscos. Então, por favor, me interrompam, me contestem, não atirem coisas, mas tentar fazer isso o mais dinâmico possível. Eu gosto de falar para plateias desconhecidas, eu gosto de pescar um pouco na escuridão de um público que eu não conheço. Eu tenho alguma ideia do trabalho de vocês, eu tenho uma prática que eu vou tentar descrever rapidamente, que me aproxima muito emocionalmente ou sentimentalmente do trabalho de vocês. Então, vamos tentar estabelecer então esse diálogo mais franco possível. Eu pretendo falar aproximadamente uns 30 minutos, tá bom? Uns 30 minutos onde eu vou apresentar um pouco o meu trabalho, o tipo de coisa que eu faço. Eu vou fazer logo em seguida uma provocação filosófica, tentar discutir a ideia do tempo e dos organismos vivos, tentando mostrar que é possível entender o ser vivo temporalmente, e não só é possível como é necessário. E finalmente eu vou tentar mostrar um pouco dessa nova área da biologia, que é essa questão que estuda o tempo, que tipo de contribuições essa área pode dar para a compreensão e para a intervenção no desenvolvimento infantil. Então, com isso eu tentei descrever então a linha principal do nosso trabalho, que é procurar entender como que o sono e a vigília se organizam temporalmente na espécie humana desde o nascimento até a morte. Essa é a linha principal do trabalho. O que representa esse estudo? Esse estudo hoje, na biologia, tem um nome, ele chama cronobiologia. Crono de tempo, biologia, o estudo da vida. A cronobiologia ela pretende, então, estudar a dimensão temporal da matéria viva. Sempre que qualquer pessoa pede para vocês, por exemplo, me descreva um ser vivo, tentem fazer essa reflexão. Como você descreve um ser vivo? Em geral, quase que invariavelmente, você descreve um ser vivo em termos espaciais. Você descreve na forma. Então, gordo, magro, alto, baixo, loiro, moreno, e assim por diante. Você descreve, você vai um pouquinho mais profundamente, você descreve os sistemas orgânicos que compõem esse ser vivo. Indo mais um pouquinho, você descreve a forma dos tecidos desses sistemas. Mais um pouquinho, você descreve a forma das células desse ser vivo. Ou seja, tem um fio condutor ao longo de toda essa tentativa de explicar a matéria viva, que é a ideia de que, descrevendo espacialmente, descrevendo a forma do ser vivo, eu consegui dar conta da descrição mais profunda, mais detalhada, mais científica desse ser vivo. Então você pergunta, e no tempo um ser vivo que ele é? Ele tem algum significado? Você perguntar isso? Será que tem sentido perguntar o que é um ser vivo no tempo? Ou será que o tempo tem algum papel organizador na matéria viva? Ou será que o tempo é apenas um cenário inerte em cima do qual acontece, por exemplo, a evolução das espécies, acontece a transformação de uma criança em adolescente, em adulto, em todos, e o tempo seria inerte, então o tempo não jogaria um papel organizador no ser vivo. Então, se ele não jogasse esse papel organizador, não valeria a pena estudar o tempo. Agora, e isso era a maneira
como o tempo entrava na biologia. Ou seja, como um cenário inerte, algo que não interferia na organização da matéria viva. A partir de algumas evidências e algumas coisas curiosas, alguns paradoxos, começou a se levantar a possibilidade alternativa de que, ao contrário de ser um cenário inerte, o tempo seria uma das dimensões fundamentais da organização da matéria viva. Isso aparece em coisas mais gerais, como, por exemplo, quando você tenta explicar por que as espécies são diferentes, por exemplo, por que existem homens, macacos, peixes, aranhas, bactérias, etc. Por que, se as condições externas são as mesmas, onde evolui a matéria viva, por que a matéria viva não tem sempre a mesma expressão? E a resposta está no tempo. A única diferença que existe são tempos diferentes incorporados na história dessas espécies. Então veja, aí já está uma revolução conceitual. Na medida em que você incorpora o tempo como uma dimensão da matéria viva, você usa o tempo, se você pusesse um óculos, que em vez de olhar só o espaço, você olha também o tempo, você passa a entender um pouco melhor a matéria viva, já não mais ahistoricamente, já não mais como alguma coisa abstrata, parada, cristalizada, congelada, mas como algo dinâmico, algo que contém uma temporalidade. Eu posso, para entender um indivíduo, eu tenho que situá-lo no tempo próprio dele, enquanto momento ontogenético. Eu já me faço um pouco mais claro. Estou tentando dizer que um organismo é diferente, qualitativamente diferente, enquanto jovem, enquanto maduro e enquanto na velhice. As lógicas fisiológicas, os princípios de organização não são os mesmos, podem mudar de acordo com a etapa da vida desse organismo. Então, para entender uma espécie, eu tenho que me valer do conceito de tempo, da dimensão temporal. Para descrever um indivíduo, eu tenho que me valer do tempo para entendê-lo no seu momento histórico. E eu vou ir mais adiante um pouquinho, para entender o funcionamento do organismo aqui e agora, no momento presente, no sentido mais preciso possível, de delimitado, de restrito, eu tenho que entender a hora desse organismo. E essa talvez tenha sido a grande contribuição da cronobiologia, que é esse ramo novo da biologia no qual eu trabalho, que é a capacidade que hoje nós temos de mostrar que o organismo, ao contrário de ser uma constante, de ser uma máquina no qual você aperta um botão e a resposta é sempre a mesma, é algo que tem uma ciclicidade, uma ritmicidade que o torna diferente a cada momento. Quando você considera o espaço temporal de um dia, por exemplo, de 24 horas, você tem ao longo dessas 24 horas uma quantidade hoje enorme de ciclos que se repetem regularmente, sincronizados com os ritmos ambientais, os ritmos sociais. Essa diferença de estados fisiológicos ao longo das 24 horas, ela não se restringe a essa dimensão temporal. Hoje se conhecem diferenças de estado em relação a épocas do ano, os chamados ritmos circanuais ou ritmos sazonais. Então, do ponto de vista temporal, o ser vivo ele tem uma série de ritmos que têm correspondência com o meio ambiente, então em sincronia, em harmonia com os ciclos ambientais, tipo noite e dia, claro e escuro, ritmos de trabalho, lazer, descanso, atividade, assim por diante. E nós temos um conjunto de ritmos que não tem nenhuma correspondência com ciclos ambientais, que são esses ritmos que a gente chama de ritmos de economia interna, como o ciclo cardíaco, o ciclo respiratório e assim por diante. Então, do ponto de vista temporal, o organismo vivo é o conjunto, do ponto de vista rítmico, né? É o conjunto desses ritmos que têm correspondência com o meio ambiente e ritmos que não têm correspondência com o meio ambiente. Uma esfera que era pouco suspeita, que não se imaginaria que talvez tivesse essa ritmicidade, essa ciclicidade, era a esfera comportamental. O desempenho humano apresenta ritmicidades bastante marcadas, pelo menos duas já bem conhecidas. Uma ritmicidade que é essa de 24 horas por dia, ou seja, a cada momento das 24 horas você tem uma determinada expectativa média de desempenho. E uma outra ritmicidade que está presente também, que é muito importante, me parece, para quem trabalha com alguma forma de organização escolar ou de trabalho intelectual, enfim,
que é um ritmo que está bem conhecido e demonstrado no adulto humano e no jovem um pouco menos, que é o ritmo de mais ou menos 1h30 de período, né? A cada 1h30 nós temos um máximo de atenção que se alterna com um mínimo de atenção. Aliás, a duração de uma palestra, de uma aula, ser em torno de 1h, 1h30, não é um fato gratuito. É algo que, de certa forma, deriva desse conhecimento. E isso é uma das coisas que certamente deve ser levada em consideração quando se planeja uma atividade intelectual, tipo uma atividade escolar. Algumas outras coisas que poderiam, talvez seja de interesse de vocês, eu estou aqui fazendo flashes, né, que talvez despertem algum interesse, e eu me disponho depois a fornecer a bibliografia, as referências que se julgarem interessantes, do ponto de vista do trabalho de vocês. Né? Uma das manipulações, eu estou fazendo uma recomendação, para vocês refletirem, é não programar nenhum tipo de atividade nesses horários que exigem um pouco mais do aluno e se possível, fornecer aos alunos que assim desejarem, as crianças que assim desejarem, a possibilidade de recolhimento num lugar, não precisa ser escurecido, não precisa escuridão total para dormir nesse horário, nem convém, mas um local na penumbra onde eles possam ficar tranquilos e eventualmente dormir sua cestinha. Uma boa parte da população humana precisa disso. Só o sono noturno não é capaz de satisfazer as necessidades biológicas. Então, eu não estou... Eu não estou vendo ninguém dormindo aqui, mas a probabilidade de uma pessoa pegar no sono numa palestra, por exemplo, nesse horário, é enorme. Isso eu fico satisfeito de perceber que nenhuma cabeça caiu. Mas, nos relógios das crianças, não é trivial. Não é de uma hora para outra que você muda o horário, o ser humano, já disse uma vez, não é máquina, ele não se ajusta automaticamente a um horário imposto. Tem um custo e muitas vezes esse custo é enorme. Uma das besteiras que se comete em termos de planejamento em educação, em horários escolares, esses turnos, né, malucos de 7 às 11, de 11 às 15. Bom, isso é completamente fora de propósito do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de conteúdo, e agora acrescentem, por favor, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista cronologico. É uma aberração, um crime, uma barbaridade. Então tem que se dar algum jeito de ampliar a instalação, ampliar a rede, ampliar as coisas de forma a ter condições um pouco melhores. Eu acho o seguinte, que as considerações que Nina Barreto trouxe para nós aqui, toda essa preocupação da biologia moderna, eu até diria da mais moderna, quer dizer, essa coisa do tempo, de que nós não estávamos, como ele salientou, oriente, que nós não estávamos advertidos, até com relação a nós, os chamados bichos, homens e mulheres. E é interessante, até quando nos referíamos, ou nos referimos a nós, em torno de tempo, quase sempre o tempo para nós é apresentado não como história, mas como uma espécie de categoria imobilizada, o que é um desastre, o que é um total desastre. Por outro lado, eu acho que a questão do tempo, que independentemente da consciência que se tenha dele, corta o fenômeno vital e funda também. É interessante, o fenômeno vital se funda no próprio tempo, como você deixou claro. O que se coloca a nós hoje, homens e mulheres, é desembutir
fenômeno vital a natureza temporal dele. E descobrir, então, por exemplo, a diferença nesse esforço da percepção e da compreensão do tempo. Descobrir, por exemplo, a diferença do efeito do tempo vivido por meu pastor policial, meu cão. E o tempo que, ao mesmo tempo, eu vivo morando na mesma casa. Quer dizer, do ponto de vista puramente biológico, eu diria, do ponto de vista da pura vida, existe uma identidade enorme, possivelmente, entre os dois tempos, o dele e o meu. Mas há um momento, chega um momento em que, dentro também do tempo, veja-se bem isso, dentro também do tempo histórico, porque no fundo o tempo é uma invenção da gente. O tempo não é a invenção dos leões, mas é uma invenção que se deu no processo evolutivo das espécies, em que em determinado momento, desse momento, o bicho virando o que nós estamos sendo hoje, mulheres e homens, o bicho delimitou com a invenção do tempo o próprio tempo. Num tempo mais recuado, que a gente chama de ontem, num tempo vivendo-se quase inexistente, que é o tempo presente, e um tempo por viver, que para muitos, para a ingênua consciência, é um amanhã à espera de nós, quando na verdade é o hoje transformando-se que futuriza o tempo. Quando fomos capazes, isso há alguns anos atrás, quando fomos capazes de inventar isso, apanhamos os materiais que a vida nos deu, que o fenômeno vital nos ofereceu, e criamos com eles a existência. Eu sou um pouco mais do que Jim, que é o meu pastor, porque eu vivo tanto quanto ele, mas além de viver eu existo. Quer dizer, eu tenho uma transcendência sobre a própria experiência vital e sobre o próprio ciclo vital, a partir do qual eu fui capaz, quando eu digo eu aí, somos nós todos e todas, fomos capazes de ir nos transformando em animais simbólicos. Inventamos a fala precisamente porque antes dela mudamos o mundo. Quer dizer, o leão andou afetando um pouco a realidade objetiva, mas não chegou a transformá-la. Só quando é possível, através da mudança que se imprime na objetividade, nomeá-la, é que a linguagem aparece, enquanto oralidade, para exatamente dar nome às coisas que foram feitas. Na verdade, ninguém dá nome a não ser depois que faz. E isso não é um processo puramente individual, é um processo social. Mas, voltando, esse meu discussão todo é para dizer que eu aceito entrar nesse negócio até agora também, que tu colocaste. Mas o que eu acho é que a gente também não pode nem deve perder as contribuições que o Mena Barreto está nos pondo aqui com relação à compreensão disso, quer dizer, o que é que deriva disso para um educador e para um educador. Por exemplo, essas sugestões que ele deu com relação à sincronização necessária entre o tempo do organismo e o tempo da escola são absolutamente fundamentais.
até o momento em que a gente não sabia que essas coisas existiam, vá lá que a gente tivesse programas horários terríveis. Mas no momento em que a gente sabe, isso daí constitui para a gente mais um desafio. E no momento em que a gente começa a saber isso, a gente não pode ficar simplesmente passar a página do livro. A gente tem que, por exemplo, eu já dou uma sugestão, que quem trabalhar com as crianças nesse tipo de horário, juntar, observar, criar a curiosidade, aumentar a curiosidade para observar os comportamentos, as quedas e fazer pequenos relatórios e mandar para o Mena Barreto. Quer dizer, não, eu acho que a gente tem que ajudar os cientistas a desvendar os mistérios vitais. Isso é importante para nós. Então, precisamente por causa disso, por exemplo, eu queria até depois colocar para o Mena aí um problema muito safadamente pessoal. Como eu viajo muito, e até hoje jamais foi possível que eu pudesse conviver com um treco que os americanos chamam de jet lag, que é exatamente o que o organismo sofre com a mudança tremenda no fuso horário. Quer dizer, na medida em que a velocidade encurtou o espaço, necessariamente encurtou o tempo, porque não é possível pensar em tempo sem espaço e espaço sem tempo. É absolutamente... É por isso que eu sugiro, eu até toda vez que falo em tempo, eu falo em tempo e espaço, que é isso que a física moderna também mostra, também prova. Quer dizer, no momento em que você diminui a distância daqui para New York, no momento em que a tecnologia desenvolve uma velocidade que diminui a distância no tempo e no espaço, o organismo tem necessariamente a sofrer mais. E então eu não me aguento, quer dizer, como eu tenho que viajar muito, por exemplo, mês passado, em 20 dias eu fui 2 vezes à Europa. Quer dizer, participei de um encontro da ONU em Genebra em 4 dias, peguei um avião de volta, 3 dias aqui, no quarto segui para a Bélgica. Quer dizer, depois passei 4, 5 dias na Bélgica e voltei. Essa coisa me desmantela de tal modo que eu preciso tomar, ainda bem que com a assistência médica, eu preciso tomar umas pílulas muito mansas para me ajudar, por exemplo, a não acordar no meio da noite e não dormir mais. Entende? Quer dizer, é uma coisa infernal. Eu me deito, por exemplo, na Europa, eu me deito à meia-noite e são 8 da tarde aqui, 8 da noite. Já é meia-noite lá. Então, 2 horas depois, são 10. Eu acordo e não durmo mais. Entendeu? Mas eu tenho que dormir, porque no dia seguinte, às 8, eu tenho um seminário às 9. E eu não posso ficar dormindo no quarto do hotel, nem porque me vão buscar. Então, o que é que eu faço? Eu tomo uma pílula e isso não deve fazer bem. Não deve fazer bem. Quer dizer, é um problema esse. Isso tem que ver com a questão dos ritmos. Tem que ver. E veja bem, como não vale só a consciência do ritmo. Porque eu até diria a vocês, há uma consciência nossa mas há uma relativa independência do organismo com relação também a seu ritmo. É a impressão que eu estou tendo. Quer dizer, eu tenho a consciência de que esse deslocamento de espaço para espaço que provoca o fuso, que me dá esse mal-estar, eu tenho a consciência disso. E a única saída que eu tenho é tomar uma droga que me apacente. Mas a minha consciência crítica do fenômeno não basta para desaparecer a sintomatologia do corpo. Está entendendo? Quer dizer, então eu queria, nesse discurso todinho,
dizer que a gente deveria aproveitar tanto quanto a gente pudesse indagar, pedir, desafiar a Helena Barreto sobre essas questões da biologia moderna, até saindo um pouco também, quer dizer, em função da curiosidade de vocês, claro. E ele então, e em seguida também eu entro nessa outra coisa que tem um pouco que ver também com ritmos, agora da mente epistemológica. Quer dizer, a postura epistemológica diante do mundo não é decretada pelo adulto na criança. Quer dizer, ela também tem o ritmo da consciência crítica, que a gente chama de crítica, que você não pode simplesmente decretar, você não pode cobrar de uma criança de 4 anos que ela discuta o tema gerador. Porque essa é uma postura epistemológica que a gente está cobrando e a menina de 4 anos não tem essa postura. Você não pode cobrar um comportamento epistemológico de uma criança quando ela não pode ter. Ela vai ter. Bem, era isso que eu queria deixar assim para ver o que é que vocês teriam de colocar ainda na rede. Você também já queria acrescentar algo, etc. Viajeiros, sem nenhuma base científica, quer dizer, como o saber de experiência feito. Para mim, Paulo, olha, tu sabes que para esse negócio que tu sofres e eu também, é chegar e engajar assim, logo imediatamente no outro tempo. Mas eu não aguento, ainda não deu para fazer. Chego exausto. Questões, então, professor Lina Barreto. Não, seria só de reforçar o que você colocou, uma dúvida que eu tenho. Nós temos um horário na rede, né, na educação infantil, das 7 às 11, das 11 às 15 e das 15 às 19. E isso deixa a gente apreensiva no sentido de como proporcionar um melhor atendimento, tendo em vista, né, as diretrizes, principalmente dessa nossa administração, a questão da democratização do acesso. Como você tem experiência com o integral, que seria a creche da USP, o que você poderia estar trazendo para a gente, quanto educação infantil, inclusive nossa criança que fica em período integral, né, Emília? Nós, na nossa região, temos a regionalização, 2 escolas que atendem a criançada de 7 a 7. Então, você poderia estar aproveitando essa situação, englobando então o integral nosso. Quero acrescentar uma terceira. Veja, Helena, no início da administração, uma das coisas que nós fizemos em toda a rede, isso em 90, com as EMEIs, nós perguntamos às crianças o que elas gostavam de fazer na escola, o que elas não gostavam de fazer, como é que elas gostavam que a escola fosse, e realmente as impressões das crianças a respeito da escola. Uma das respostas frequentes que apareceu foi a seguinte, que elas não gostavam da hora de dormir na escola. E aí, como é que, em geral, nas escolas de educação infantil, a concepção que se tem é que depois de um período de atividade, deve haver um período de repouso e tal. Como é que a gente ajusta esse ritmo, já que a criança mesma percebe e nos diz, uma coisa ruim é que a gente não gosta aqui da hora de dormir. Né? Tem bastante coisa, vou tentar resumir. Talvez a questão do integral acho que é a mais fácil, que é o ideal, né? Quer dizer, tem o horário integral, você tem o campo absolutamente livre do ponto de vista temporal para promover experiências, inclusive, de observação, de ver se tal horário não está satisfazendo as crianças, né? Se elas estão se queixando que estão sendo forçadas, eventualmente, a dormir numa hora que elas não querem. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ter muita atenção, muito cuidado.
Não é o fato de que se deva deixar a criança dormir, que ela tenha que dormir, não confundir liberdade com imposição. Acho que do ponto de vista cronobiológico, isso é uma diferença abismal. Uma coisa é a criança ter a oportunidade de expressar um comportamento que ela tenderia a expressar naquele momento. Outra coisa é deita e dorme. É completamente diferente. Até o próprio conflito de autoridade que envolve aí, quer dizer, é capaz de gerar um problema que supera o próprio sono. Você tem rolo aí, não é pacífico. Tira o sono, né? Tira o sono. O meu tira, certamente. Eu acho que dos brasileiros todos, me parece. Né? Então ele tem que ter muito cuidado com esse micro cotidiano, né, da imposição do horário. Estou respeitando o seu ritmo biológico, por favor, obedeça. Então, do ponto de vista integral, então é fácil e eu mesmo estaria disposto a acompanhar no detalhe, né, de ideias e observações. Não tem uma regra nossa aqui, nós temos que descobrir coisas aqui. Tem algumas indicações de escolas estrangeiras, mas aqui não existe nada feito. Então a gente teria que pesquisar um pouco e eu estaria disposto a discutir com pessoas planejamento dessas observações, para ver que tipo de coisa pode ser feita. Às vezes, tornar o professor um pouco mais atento, o professor, o responsável, um pouco mais atento para sinais através dos quais o organismo expressa seu estado a cada momento, já é o suficiente. Quer dizer, a pessoa aprende a captar e respeitar aquilo um pouco mais, a achar menos que é uma questão de birra, de capricho da criança e que pode ser consertada comportamentalmente, né? Às vezes quem tem que consertar é o observador, né? Ele está com defeito na observação, ele não está conseguindo sacar, perceber direito o que está acontecendo com a criança naquele momento. Vejam bem que eu não estou defendendo a ideia do naturalismo absoluto, da expressão pura, né? Claro que absolutamente não. A criança, no ambiente social, a sua ritmicidade é e muito modulada pelo próprio ambiente. Agora, o que a gente tem que estar atento é como que esse ambiente está produzindo isso. Você deu uma informação preciosa. O fato das crianças se queixarem, quer dizer, esse horário está errado. De plano dá para fazer isso. Ele está mal desenhado, ele está mal posto. Depois, se puder imitar direitinho o dado, nós até tentar entender um pouco por quê. Dependendo da faixa etária, até já existem dados que me permitiriam responder essa questão. Olha, desloca um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás. E aí você vai ver que faz diferença. Então, agora, a questão do problema das 11 às 15, esse é mais complicado. Esse é cabeludo, porque está errado na essência. Quer dizer, não tem conceito. É a mesma coisa que me pergunta, o que faz com o sujeito que trabalha à noite? Quer dizer, não põe para trabalhar à noite. Essa é a solução. Ou turno alternante, a pessoa que trabalha uma semana de manhã, semana seguinte à tarde, outra semana na madrugada, isso está demonstrado que encurta a vida do sujeito, quer dizer, não precisa ser mais dramático do que isso. Você faz experiência com rato, mosca, não sei o que mais, você mostra que a expectativa de vida da população submetida a esse tipo de manipulação temporal se reduz em torno de 10 a 20%. Encolhe a vida. Não precisa ser mais dramático, né? É impossível ser mais dramático do que isso. O prejuízo para a saúde é enorme. Entretanto, isso continua se fazendo. E esse conhecimento já é antigo, da década de 60. Está se fazendo ainda. Tem algumas tentativas de melhorar um pouco. Por exemplo, esses turnos alternantes. Hoje, uma demonstração interessante é que o ideal, já que tem que acontecer às vezes, né, é fazer com que esses turnos sejam rápidos, super rápidos. Não dá tempo do indivíduo de se adaptar. Então, com isso, o prejuízo final, o balanço final de prejuízo é menor. Tem prejuízo sim, mas o balanço é menor. O resultado final é menor. Menos prejuízo à saúde. Então, as fábricas modernas estão rodando a cada 2 dias, por exemplo. Então, fica 2 dias à noite. Aí ele volta para tarde, fica 4, 3 dias. Depois vai para amanhã, 4, 3 dias. Depois à noite, rapidamente, 2 dias só. É menor o prejuízo do que o esquema tradicional que existe aqui, por exemplo, de uma semana num turno, outra semana no outro e outra semana no outro. Esse é o pior possível. Porque uma semana é o tempo que você leva para se adaptar. Então, quando você está quase adaptado, muda de tudo. Bom, isso tudo para dizer que não tem solução o problema das 11 às 15, porque o horário é burro, é mal posto, é ruim, é indesejável. Então, você pode contemporizar, tentar minimizar os efeitos disso. Teoricamente é possível.
porque se trata de deslocar de algumas horas essa queda que acontece no desempenho, no bem-estar das pessoas, que ocorre em torno do meio-dia, 1h, até as 2 da tarde. É perfeitamente possível, do ponto de vista cronologico, deslocar isso, ou antecipando ou atrasando. Mas tem um pequeno problema. Você consegue deslocar numa situação de controle da temporização ambiental. Agora, a sociedade não está nesse controle. Então você pode trazer algumas pessoas para ter seus ritmos um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde, deslocados no tempo. É possível. Então aquela queda de produção das 2 horas eu posso antecipar para as 11, ou para as 10 da manhã, ou posso atrasar para as 4 da tarde. Isso é possível, teoricamente. Só que no momento que eu reintroduzo essa pessoa na vida social, os estímulos temporais vão trazê-la de volta para esse horário normal. Então ela vai ter de volta o seu período de baixa junto com todo mundo, que é entre meio-dia e 2 horas da tarde. Então isso torna o problema insolúvel. Isso, como está lembrando bem aqui, não é só a criança, o professor, coitado, também sofre muito nesse horário. Haja motivação para animar uma turminha nesse horário, né? Então, o problema é insolúvel. Acho que a solução é acabar com ele. Uma das soluções, às vezes, para o problema é eliminá-lo, né? Então, talvez elimine esse horário. A gente tem que fazer alguma coisa. Me parece que o fato da sociedade capitalista não autoriza nem elimina problemas, né? Ele põe problemas. Essa concepção mecânica do trabalho humano, por exemplo, que liga na hora zero e desliga depois de 8 horas e a expectativa de rendimento é a mesma nessas 8 horas de trabalho, é uma imbecilidade muito ligada a uma maneira de conceber o trabalho humano desvinculado, alienado, se quiser, desvinculado no contexto mais amplo. Então, na minha cabeça é claro que o resgate dos tempos biológicos passa por uma reflexão crítica da estrutura da sociedade, evidentemente. Você tem que pensar, quando você pensa nos dinheiros sociais postos na educação, você não consegue responder por que ainda tem horário das 11 às 15, porque falta escola para todo mundo, na periferia, etc. Está profundamente ligado. Eu acho que é curioso. A história da cronologia, ela surge, floresce, frutifica como uma reflexão crítica dentro da própria estrutura capitalista. E contraditório com todo conhecimento. Você tem a indústria moderna tendo que trabalhar 24 horas por dia para não cair na obsolescência, né? Quer dizer, o mais rápido possível. Trabalho, de modo que se aproveite a máquina na sua plenitude, né? Isso é uma decorrência necessária do modo de encarar a produção do ponto de vista do capital e que certamente cria problemas dessa ordem. Hoje, a quantidade de pessoas, em termos de porcentagem da força de trabalho, é claro que a estatística não é brasileira, porque não existe aqui, mas a porcentagem de pessoas da força de trabalho que está submetida a horários irregulares de trabalho, passando por turnos noturnos eventualmente, é em torno de 20%. Contando com enfermeira, bombeiro, polícia, telefonista, bancário, além dos metalúrgicos. Tá? Quer dizer, é enorme a quantidade de gente, né, que sofre com isso. A decisão política tem inclusive que estar armando-se taticamente, porque também você não pode de uma vez criar a consciência histórica, a consciência da necessidade democrática. Tem seu tempo também a democracia. Era tanto quanto possível nos reeducar numa perspectiva democrática, para poder observar também os relógios dos meninos. Quer dizer, se você não parte, não se posiciona democraticamente, você termina, e se você continua autoritária, você termina convencida de que você é a fazedora do horário do menino. E isso é o que muito pai faz. Eu quero contar rapidamente uma experiência que eu tive com minha primeira mulher no
do exílio, recém-chegados ao Chile. Meus 2 filhos mais novos, que são homens hoje, eram meninos, um de 6, outro de 5 e meio para 6 e meio. Quando eles chegaram, um mês depois ou 2, começou o semestre escolar chileno e eles se inscreveram, iam para a escola. E um dia eu disse para eles, olha, chegaram da escola, e eu disse, meus filhos, eu acho que vocês deviam chegar às 5 horas, que vocês deviam, em lugar de descer agora para ir para o pátio brincar, vocês podiam aproveitar e emendar. Você veja bem, no fundo eu estava mandando no tempo deles e fazer os deveres da escola. E eu me lembro que um deles disse para mim, olhou para mim e disse, papai, nós somos do Recife, um lugar cheio de sol. E estamos agora no Chile. Isso aqui é Chile, meu pai. Você imagina, ele não tinha nem 7 anos, estava dando aula a mim, mas indiscutível aula a mim, com relação à compreensão do contexto estranho ao corpo e a necessidade de uma revisão de comportamento em face do novo contexto, do novo tempo. E ele dizia, isso aqui é Chile, meu pai, é Santiago, não tem o sol do Recife. E eu não posso perder o último momento de sol que tem aqui, que é um pouquinho mais de 5 horas. Porque eu quero brincar e preciso falar a língua de cá. Agora eu não posso, então, fazer o meu dever. Eu faço o dever de noite. Agora vocês vejam, eu disse, mas está claro, meu filho, desculpa se foi disse teu pai. Certo, vamos brincar. E eles foram brincar. E eu dizia depois para ela, você está vendo, nessa a gente fica pensando que conhece o mundo dos outros e pode decidir por eles. E devolvemos então a eles, e isso foi fantástico, devolvemos a eles o direito de organizar. Olha, uma coisa que nós dissemos, vocês só não têm o direito de dizer que não há tempo para estudar. Agora o tempo de estudar é de vocês. Entende? Quer dizer, agora se as nossas professoras não se refizerem do ponto de vista da compreensão democrática do tempo dos outros e do seu tempo também, então não adianta ter a informação que a biologia moderna nos dá, porque elas vão continuar impondo o horário que melhor interessa a elas, quando na verdade esse horário precisava ser discutido com as crianças. Quer dizer, e as crianças sempre saberiam, como aqui nesse livrinho souberam muito bem dizer o que queriam, e nos seminários que eu tive com elas, me disseram coisas extraordinárias que os adultos pensam que elas não são capazes de dizer. Então desculpa que eu já falei demais, quer dizer, você vê que respeitando o tempo dos outros e me prolonguei muito, mas eu penso que a gente tem que estar muito claro com relação a isso. Quer dizer, toda a pesquisa científica cai por terra se nós não tivermos a decisão política de continuar as pesquisas na linha da liberdade do cientista, se nós não soubermos também adequar os resultados das pesquisas ou possibilitar que os resultados sejam existenciados, sejam postos em prática. E isso é decisão política e não biológica. Você tem uma questão aí? Eu acho que suas palavras foram sempre de alto impacto, né? E certamente nós estamos trabalhando numa área dentro da biologia que ela expõe o conhecimento a essa crítica social, a essa cobrança de responsabilidade, de consequência social,
imediato, praticamente. Porque a administração do tempo alheio é alguma coisa que a gente faz o tempo todo. Sem jogo de palavras, mas nós dando uma aula, nós estamos estabelecendo, impondo um ritmo, desenhando um programa de atividades escolares, nós estamos impondo, cobrando determinada tarefa de casa, nós estamos impondo um determinado ritmo de trabalho, impondo determinados conflitos entre o jogo de futebol, o horário de exposição ao sol. Quer dizer, eu acho que é importante essa noção, essa consciência de que nós manipulamos o tempo próprio e o tempo alheio o tempo todo. Ou seja, nós navegamos no tempo. Né? Isso, as questões de poder não poderiam deixar de aparecer aí de forma super nítida. E quem manda é quem manda no tempo. Bom, então, quer dizer, a essência política. Quem está mandando no povo. Isso. Uma forma de controle social é a administração do tempo alheio. Né? Os horários de trabalho, os horários de lazer, a programação, a novela das 8, acaba sendo um sincronizador universal desse país, por exemplo. Ela não é ideológica do ponto de vista de estabelecer parâmetros morais, como ela é um marcador temporal.